Alô, galera, tudo bem? Voltei com mais um vídeo e hoje é o nosso vídeo de número 4. E hoje eu vou estar falando sobre trennbare Verben, que são verbos separáveis. É isso mesmo que você ouviu. Em alemão tem verbos que se separam. Existe um verbo e no início desse verbo tem um prefixo. E quando você vai fazer uma frase que você conjuga esse verbo, você fala a frase inteira e esse prefixo vai lá para o final da frase. Gente, eu queria saber quem foi nesse mundo que inventou o alemão? Quem foi a primeira pessoa que falou alemão? Quem inventou as regras do alemão? Porque, pelo amor de Deus, gente, alemão, sinceramente, alemão é difícil. Mas nós não desistimos nunca, né? Porque brasileiro nunca desiste, né? Mas quando você tá aprendendo ali, nossa, você tá todo feliz, ai, aprendi isso, daqui a pouco aparece uma coisa pra confundir a sua cabeça. Mas faz parte, gente, faz parte. Calma, calma, que devagarinho todo mundo chega lá, né? Basta entender. Tem que entender para depois colocar em prática. E esse vídeo, uma pessoa que me pediu, um amigo, ele é mineiro, o nome dele é Jackson, é um mineiro que agora tá morando lá em Sergipe. Encontrou sua alma gêmea e agora tá morando lá em Sergipe. Um abraço para você, Jackson, para sua esposa e para sua filhinha linda, ok? Então vamos lá começar a falar sobre o trennbare Verben. Como eu falei antes, o trennbare Verben, ele tem um prefixo antes do verbo. Quando você conjuga esse prefixo, vai lá para o final da frase. Eu vou falar primeiro um verbo normal, que não tem prefixo. Por exemplo, o verbo kaufen. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, que o alemão, assim, é um idioma muito abençoado mesmo. E o alemão tem um verbo para cada coisinha que a gente vai fazer. Então, se eu comprei uma calça, ou se eu for fazer compras, por exemplo, no supermercado, se eu for fazer compras no shopping, eu não posso usar o verbo kaufen. O verbo kaufen é comprar. Mas eu não posso usar esse mesmo verbo para dizer que eu vou fazer compras no shopping, vou fazer compras no supermercado. Eu já tenho que usar um outro verbo, que é esse verbo que vai levar o prefixo, que é o verbo einkaufen. Einkaufen é fazer compras. Então tem um verbo específico para cada coisa. Então é só estudando, né? Estudar, pra gente sempre estar aprendendo mais. Então eu vou fazer aqui uma frase. Vou fazer aqui uma frase no presente com o verbo kaufen, comprar, que é o verbo que não tem prefixo. Ich kaufe morgen eine Hose. Eu vou comprar amanhã uma calça. Outra frase. Ich möchte morgen eine Hose kaufen. Eu gostaria de comprar uma calça amanhã. Uma frase no passado, ich habe gestern eine Hose gekauft, né? Eu comprei uma calça ontem. Quando é frase no passado, claro que o verbo muda, né? Já não é mais kaufen, é gekauft, tá? Agora, eu vou falar sobre o verbo einkaufen, que é o verbo que tem a partícula, que é o verbo de fazer compras. No presente, ich kaufe nächste Woche ein. Perceberam? Eu conjugo o verbo kaufen, eu conjugo normal, desse verbo einkaufen. Eu só vou conjugar o kaufen. A conjugação continua igual do outro verbo kaufen. E essa pequena partícula vai lá para o final da frase. Essa é uma frase no presente. Ich kaufe nächste Woche ein. Perceberam que o ein se separou. Esse verbo
Eu vou fazer compras, eu vou fazer compras próxima semana. Agora, no passado. No passado, o verbo não separa a partícula. A partícula, o prefixo continua junto. Ich habe letzte Woche mit meiner Freundin eingekauft. O verbo einkaufen no passado virou eingekauft. E o prefixo não separa. Então, aqui na frase eu tô falando, eu comprei na semana passada, eu fiz compras na semana passada com a minha namorada. E vou fazer uma outra frase agora no presente, tá? Ich kann nächste Woche mit dir einkaufen. Aqui também a partícula não se separou, porque no início da frase eu conjuguei um outro verbo. Eu sempre vou conjugar o primeiro verbo e o segundo verbo vai lá para o final da frase completo, sem se separar. Ich kann nächste Woche mit dir einkaufen. Aqui quer dizer, eu posso, na próxima semana, fazer compras com você. Então, outro verbo aqui, eu tenho o verbo geben. O verbo geben é o verbo dar. O ausgeben é o verbo gastar dinheiro. Olha a diferença. Geben, dar. Ausgeben, gastar. Então, no presente, como ficaria o verbo geben? Normal, sem... Vou conjugar aqui o verbo normal, sem esse prefixo. Verbo geben, infinitivo. Ich gebe dir dein Buch morgen. Né? Eu vou dar o seu livro amanhã. Eu vou dar o livro para você amanhã. Mais uma frase no presente com o verbo geben. Ich möchte dir dein Buch morgen geben. Né? Eu gostaria de dar o seu livro para você amanhã. No passado. Ich habe gestern dir dein Buch gegeben. Eu dei o seu livro ontem. Eu dei o seu livro para você ontem. Agora, o outro verbo que tem a partícula, o prefixo, ausgeben, que é gastar. No presente, ficaria assim. Ich gebe mit meiner Freundin viel Geld aus. Olha, a partícula do ausgeben, a partícula aus, foi lá para o final da frase. Ich gebe mit meiner Freundin viel Geld aus. Eu gastei com a minha namorada muito dinheiro. Essa é uma frase no presente. Ou, desculpa. Não é eu gastei, é eu gasto muito dinheiro com a minha namorada. Ok? Aí, outra frase no presente. Ich mag nicht viel Geld ausgeben. O ausgeben não se separou a partícula, porque no início da frase eu já usei um outro verbo conjugado. Então, eu conjuguei o primeiro verbo, que é o verbo mögen. Quando você conjuga ele não é igual. Então, aqui eu falo ich mag. Vocês podem ir lá no site que eu falei e ver toda a conjugação do verbo mögen. Ich mag nicht viel Geld ausgeben. Eu não gosto de gastar muito dinheiro. Isso é mentira, tá, gente? Porque eu gosto de gastar dinheiro. Pô, gosto de fazer compras. Então, como eu já conjuguei o primeiro verbo no início da frase, o ausgeben vai ficar no final da frase, sem separar a partícula. Vai ficar tudo junto. E para fazer uma frase no passado, eu vou fazer assim. Wir haben gestern viel Geld ausgegeben.
Nós gastamos muito dinheiro ontem. O verbo ausgeben, no passado, ele se transforma em ausgegeben. Ele não se separa na frase. No passado, ele vai ficar no final da frase. Ele não separa quando é passado. No passado, o verbo no passado nunca se separa. Eu acho que eu não falei isso. No passado, o verbo nunca se separa. O que acontece quando você faz uma frase no passado, como essa? Wir haben, olha só que eu usei aqui, wir haben. Eu usei um verbo. Esse verbo haben, ele pode ser usado, o haben é o verbo ter, ele pode ser usado para fazer frases no presente. E quando é frases no passado, eu tenho que utilizar o haben ou o verbo sein para me auxiliar na frase. Sempre verbos no passado vai ter ou haben ou sein para me auxiliar na conjugação. Então, eu vou fazer outro vídeo para explicar quando eu uso o verbo haben ou o verbo sein no passado, numa frase. É por isso que o verbo ausgeben não é separado, porque eu já utilizo o haben ou sein para me auxiliar a fazer a frase, a formar a frase. O verbo haben ou o verbo sein é que é conjugado, que são conjugados. Então, é isso. Os verbos separáveis funcionam dessa forma. Aqui, por exemplo, eu vou falar mais um verbo aqui. Kommen é o verbo vir. Se eu já colocar um outro prefixo, mitkommen, já se transforma em ir junto com a pessoa. Eu vou junto com você. Já mudou o sentido do verbo. O verbo gehen é o verbo ir. O verbo ausgehen, com a partícula aus no início do verbo, já é o verbo sair, por exemplo, para passear. E aí vocês me perguntam, mas quando que eu vou saber se o verbo tem partícula, se não tem partícula e tal? É muito simples, gente. É estudar, que é a mesma coisa de português. Se você vê um verbo muito difícil, uma palavra muito difícil que você não conhece, você vai, obviamente, lá no seu dicionário, ou na internet, seja onde for, você vai procurar o significado daquilo. Em alemão, a mesma coisa. Se você não conhece o verbo, você vai procurar o verbo, ver como aquele verbo é conjugado. Então, vocês podem pesquisar, né? Está pesquisando, é assim que funciona, ok? Então, farei outro vídeo falando quando usar o haben ou sein em frases no passado, beleza? Então, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.